A Fraternidade e a Esperança. A gente está vivo aqui a partir de Uberlândia, no nosso Evangelho está vivo. Nossa live semanal que acontece todos os domingos, às 6h15, pelo horário de Brasília. Nossa live Evangelho está vivo, acontece aos domingos. A gente faz uma leitura e uma reflexão sobre uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você quiser participar, você pode trazer o seu Evangelho. Hoje a gente está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. No item 6. Então, sempre aos domingos, às 6h15, a gente tem aqui o nosso Evangelho está vivo. Tá? Então, pode trazer o seu Evangelho. A gente está só aguardando o Mone enviar o convite para a gente dar início à leitura do Evangelho da noite de hoje. Tudo bem? Eu não sei se o Mone já entrou aí. Vou mandar a nossa live da tarde de hoje. Agora deu certo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Mone, tudo bem? Graças a Deus. A gente está aqui no nosso capítulo 4, né, item 6. Mesmo. Eu estava pensando aqui que não tem nem necessidade da gente resumir o que falamos na última live, porque esse capítulo ele vai ser inteiro meio que sobre o mesmo assunto, né? Mesmo. Vai falar algumas vezes, né? Voltar nos tópicos, né? Nas informações aqui. Exatamente. Então acaba que não tem muita necessidade de nós rever o que falamos na última live, porque a continuação vai ser a partir de agora. Então, se alguém quiser trazer o Evangelho para participar lendo também, nós estamos no capítulo 4, item 6. É isso? Se alguém também quiser ajudar, né? Quiser fazer alguma complementação, né? De alguma informação também, é bem-vindo. Sempre muito bem-vindo. O saque, serviço de atendimento aqui, ó, né? Se quiser mandar um comentário, uma pergunta, uma sugestão. Isso mesmo. Hoje temos Sônia, bem-vindo Sônia. Sônia vai participar com a gente hoje. Sônia estava sumida das lives. Então vamos lá. Vamos lá. Item 6. O pensamento de João Batista, de que João Batista é Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra, se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, que foram dos itens 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Insiste: Importante? Pode continuar. não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Pode É, continuar. levanta para mim a capa do seu evangelho, só para ver qual que é essa versão aí. Vou tirar um print aqui. Aí, beleza. Então, veja bem, nesse item 6, né, uma coisa que ele deixa claro aqui é que existia na doutrina do Cristo a ideia da reencarnação. Talvez não pelo nome de reencarnação, talvez não pelos métodos os quais conhecemos hoje, mas já era viável essa ideia naquele momento. Prova disso é que ele não a combate. Quando ele dá de frente com esse tipo de ideal, ele não o combate. Né? E ao contrário, ele até sanciona ideias que vão de encontro a essa crença. Quando ele diz, por exemplo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, para nós, os espíritas, é uma clara alusão à ideia de que é preciso reencarnar quantas vezes forem necessárias a fim de depurar o nosso espírito, né, altamente defeituoso, para que a gente consiga ascender a planos superiores, mais elevados, né, de forma que não carreguemos junto conosco para esses planos as nossas imperfeições. Exatamente. Então, Hoje eu não vou falar nada ainda não.
Então pode continuar, então. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do espírito. Ao passo que, em certas traduções, a do espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Pode continuar? Pode. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície da água, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras: se o homem não é da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Complexo, né? Eu li isso aqui 3 vezes. Na verdade, assim, meu pai entrou aí, boa tarde, pai, seja bem-vindo à live. Na verdade, assim, até esse último coisinho aí tem a ver com o que nós vamos falar, que eu disse que tal interpretação se justifica por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito depende deste. Nesse momento aqui, ele está dizendo que, antigamente, cientificamente falando, a ideia que se tinha naquele momento é que tudo viria da água. A água seria um gerador absoluto da matéria. Assim como vários outros tópicos foram interpretados como sendo verdades científicas no momento, depois acabam caindo por terra, fica comprovada uma outra teoria que sobrescreve aquela, né? Ultrapassada e, de certa forma, até errada. Assim como a Terra já foi o centro do universo, a Terra já foi plana, redonda, quadrada, enfim. Então sempre tem essas teorias que aí daí a ciência vai estudando, vai aprimorando, vai desenvolvendo novas tecnologias e vai atualizando os conhecimentos do homem aqui na Terra. Então, nesse momento aqui, quando diz que se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, ele está dizendo na água nesse sentido, né? Fora atribuído que essa água, que ele deveria nascer dessa água, como se fosse uma alusão ao batismo, né? Que o homem deveria renascer ali na água do batismo, uma coisa assim. Mas nesse sentido, historicamente falando, essa água, ela era o fator que gerava todo o universo material. Então, seria, nesse momento, ele se referir que não renasce do corpo, né? Quando ele fala da água, ele quer dizer do corpo. Por quê? Porque é da matéria. Nós somos espíritos e somos matéria. Somos seres espirituais, uma existência material, uma experiência material. E nesse momento ele quer dizer isso, que o homem deve renascer da matéria e do espírito, né? A fim de que possa ver o reino dos céus. Ou seja, para a
gente fica bem claro que é a reencarnação, porque ao contrário de ressurreição, como foi dito na live passada, né? A ressurreição seria o espírito volta para o mesmo corpo, A mesma né? roupagem, né? Com a Para a mesma... mesma roupagem. Ele vai reanimar um corpo que ele já animou. E no caso da reencarnação, ele vai, o mesmo espírito, a mesma personalidade, com as mesmas características espirituais, morais, né? Vai reanimar, sim, um corpo, mas não aquele que um dia animou. Um corpo novo, né? Que nada tem a ver com aquele que um dia foi seu invólucro corpóreo. Então, quando ele diz aqui que nesse momento que renasce da água e do espírito, ele quer nos dizer que renasce, sim, pela matéria e pela alma novamente aqui na Terra. Vou continuar aqui. O Você espírito tem alguma observação para fazer sobre isso? Não? é uma Você precisa falar alguma coisa? Não? não. Não? Então pode continuar. O espírito sopra onde quer. Ouvi sua voz, mas não sabeis nem de onde ela vem. Ele vem. Para onde ele vai? Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer. Ou nessa última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o Espírito que será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. É exatamente isso, né? Que a gente fala sobre a reencarnação, né? Que a gente não sabe de nossas existências, né? Anteriores, né? E nem saberemos das próximas, né? E ele deixa bem claro aqui, né? Ele não sabe para onde vai, né? Nem de onde veio e nem para onde vai, né? Deus dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nessa última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o espírito que o será. É bem, hoje, né, a gente entende bem, né, isso, né, a gente entendendo um pouco sobre reencarnação, né, fica bem nítido para nós, né, isso que ele disse lá atrás, né. E ao contrário, o corpo, por exemplo, a gente sabe de onde que veio e para onde que vai, né? O espírito já a gente não tem já nem propriedade para dizer qual será o seu futuro, qual será o seu destino. A gente sabe que vai depender, né, das ações, dos hábitos, da modalidade, do nível evolutivo, né, para onde ele deverá ir. Né. Nada objetivo, como por exemplo a matéria. A matéria a gente sabe de onde ela veio e para onde ela vai. Então o espírito ele sopra, né, ele fala aqui no começo sobre isso, né, o espírito sopra onde quer. Engraçado, né, a gente falar que o espírito sopra onde quer, porque isso aqui dá uma ideia de liberdade, né, como se fosse uma coisa muito boa. E na verdade existe uma pegadinha muito grande por trás desse querer, que é a responsabilidade, né? O espírito sopra por onde quer. Mas será que a gente tem responsabilidade de saber o que queremos, né? É importante que isso É sopra onde aquele quer. negócio, né, ele sopra, mas as consequências, né, também vão soprar onde ele... É, ele tem o direito de soprar, mas ele também tem o dever, né, Também, de arcar com as responsabilidades para o que ele soprou, né? tá, mesmo. É. Aqui no 10 ele já volta falando um pouco do que a gente falou lá, né, na live anterior. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, se querer compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11. Pode continuar? Você quer fazer algum comentário?
Não, aqui a gente volta para aquele mesmo da live passada, né? A gente pode continuar. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento. Jesus as explica, dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Naquele momento que Elias veio como profeta, né, era um mundo ainda mais violento do que esse em que Jesus estava, né? Era um momento em que a humanidade vivia tempos conflituosos. Então, o próprio Elias, como profeta, tem uma grande bagagem, né, nessa questão aí do assassino de infiéis e tal, que tem seus pontos, ele tem seus pontos positivos como profeta, mas também a rigor desse período, né, a gente também se entra em muito equívoco quando a gente compara absolutamente as coisas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê na internet esses panfletos de supermercado de 1994, o arroz era R$ 1. Mas o salário mínimo era outro, né? Então, assim, a gente não pode tomar como absoluto algumas das informações a título de comparação, sobretudo com o tempo. A evolução, né, ou até mesmo a movimentação das culturas, das sociedades, vão fazendo com que tudo fique diferente. Então, naquele momento que Elias, enquanto profeta, vem, a violência era muito pior. Então, assim, nesse momento, o Cristo diz que o Elias há de vir, já estava aqui, né, João Batista, e não teria mais aquela, embora ainda fosse um tempo violento, ele não se apresentaria como tal fora naquela época, né? E isso a gente vê até para a gente hoje em dia, a gente está em 2020 e pouco, né? A gente vê às vezes uns cortes, né, de vídeos do YouTube aqui sobre como que era, por exemplo, nos anos 90, quando eu, por exemplo, estava crescendo, você estava nascendo nos anos 90, mas não tem nada a ver com hoje, né? Coisas que hoje seria até crime, antes passava na televisão, em rede nacional, no horário da família e está tudo certo, né? Então você não pode pegar aquele traço, aquele fragmento e colocar absolutamente dentro da realidade de agora, né? Porque vai mudando, né? Vai tendo essas diferenças. E o próprio Cristo passou por isso, porque não acreditavam que ele seria o Messias, porque não se esperava vir um Messias naquele momento pregando paz, caridade, fraternidade. Esperava-se que naquele momento um Messias, um enviado de Deus, ele seria aquele em cima de um cavalo com a espada na mão, né, a fim de devolver, né, aquela questão histórico-política lá de Roma e tal. Então, assim, esperava esse Messias. E veio um Messias, né, humilde, nasceu numa manjedoura, pregando a fraternidade. Então, assim, não era cabível para eles naquele momento. É, Para eles, fora alguma coisa assim eu imagino que, lógico, que não tem nada a ver, não tem como comparar. Mas vamos pegar aí, talvez, o que a gente esperou, assim, quando veio
o Espiritismo, que se esperava, por exemplo, de um Chico Xavier, né, que teve tanto poder na mão, né, e não quis ser dono de nada daquele poder. Não se direcionava a ele que não fosse com uma palavra de humildade. Atualmente a gente vê no próprio meio espírita, né, tantos aqueles que se envaidecem, que se engrandecem, que querem aparecer mais que o outro, que quer refazer o que o outro já fez, né? E aí naquele momento ali veio o Chico, parece que até destoou do resto, né? Ficou um pouco diferente, porque não se esperava que uma pessoa com tamanhos poderes extrasensoriais, mediúnicos, né, tivesse tanta humildade para ser elevado como foi, né, e ter aquela vida que teve. Então, são fragmentos que, se a gente retirar de onde estava e colocar absolutamente hoje, a gente não consegue, porque é muito discrepante. E assim ele está dizendo aqui sobre Elias ser João Batista. Não acreditavam que seria, porque as atitudes, então, estariam muito diferentes perante aquela sociedade daquele momento. Mas é que aquele ser também ele é moldado no plano espiritual, quando ele volta, ele se adequa a essa realidade da Terra, né? Imagina se uma pessoa desencarnasse lá nos anos 1500 e fosse reencarnar agora, né? Não teria condição dessa pessoa concluir uma prova, né? Porque ela ia ficar tão perdida, se ela não tivesse nenhuma preparação, que ela ia passar mais tempo tentando entender o que estava acontecendo do que fazendo qualquer coisa, né? De fato. Igual nós mesmos, quando a gente vê, né, esses filmes, esses relatos assim, como era, né, nessas épocas aí, a gente não compreende, a gente não aceita certas coisas, né? Porque parece É, inacreditável que nós já estivemos lá, né? Que a gente já fez é, parte daquilo, né? E você colocando, correlacionando aí essa fase com o Chico, né? É exatamente como nós, né? Quando as pessoas que o conheceram, né? Quando ele iniciou seus trabalhos, essas pessoas também não conheciam, né? Elas não tinham evolução também para aceitar aquelas coisas, eles eram todas diferentes, né? Igual nesse tempo em que Cristo veio, né? Eles vivem de acordo com o que era certo para eles, né? E aí Cristo veio para mudar tudo isso, né? Para colocar as sementinhas, né? E a gente pode entender que assim foi com o Chico quando ele esteve entre nós, né? Imagina quantas pessoas que não compreendiam aquele trabalho, aquela pessoa, né? é verdade. Deixa eu só acender a luz aqui que eu tô no escuro, já não percebi, só um minuto. Aí, aí, beleza. Pode continuar, então? Pode continuar. É no item 12 que eu parei, né? Aquelas. Isso, estamos no item 12. Aqueles. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo. É, passa um rapaz com a carroça lá perto do escritório. Eu fico observando a carroça dele. Na parte de trás da carroça dele está escrito assim: ó, a terra encobre seu orgulho, né? E eu vejo essa passagem aqui faz sentido da carroça dele, porque realmente aquilo tudo que Cristo fala que vai arruinar a terra e o reino dos gigantes é porque o reino que se faz aqui, a menção que se faz ao reino que temos aqui na terra é tão transitório e temporário e frágil, né? E às vezes os gigantes, né, que às vezes estão numa situação um pouco pior do que a do outro aqui na terra, é, nos faz parecer que não, né? Que para sempre, por toda a eternidade, assim será. E não. A vida eterna, assim, sobrepõe a vida material, né? Então, todas as vezes que a gente vê essas opiniões de que talvez a Terra, aqui a matéria, é onde o espírito deverá passar para sempre, a gente tem que fazer essa observação, mesmo que seja interna, de que a verdade é que somente o espírito
atravessa daqui. E quando ele atravessa daqui, ele nada leva, né? Ele leva apenas aquilo que foi, aquilo que fez e aquilo que quer fazer. Então, essa questão aqui é importante. Eu lembrei do rapaz da carroça. Não vamos deixar o nosso orgulho ficar maior do que nós aqui, não, porque não adianta, né? Pode continuar. Verdade. Aí tem 13. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer àqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? É em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Diferente, hein? Esse negócio aqui. Tradução. Não vou falar o nome aqui, porque os nomes diferentes. Fala aí, Alan. É importante para a gente saber qual que é a tradução. Não tô tentando falar. Ai, Deus. Quando o Mas você homem... viu que a ideia foi essa que ele disse aí, mas peraí, o corpo já está morto, ele vai nascer novamente, né? E aqui ele diz que ele foi separado do seu espírito, né? Se fosse o caso dele reviver novamente, então não teria dito lá em cima assim, ó, ainda vivem, não viverão de novo. Quer dizer, ele vai retornar à vida. É um jogo de palavras, na verdade, né? Mas assim, ele teria dito ainda vivem, não viverão de novo. Quer dizer, se fosse esse o caso da ressurreição, o corpo estaria morto, mas a alma estaria atrelada àquele corpo. E não é assim que funciona, né? Aqui ele diz, quando Cristo diz que ele será é, renascido, apenas o corpo, porque o espírito ele é eterno, né? Ele não morre. O espírito nosso, ele descortina através da eternidade. Então foi importante também essa observação aí. É um jogo de palavras, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque uma palavra errada, uma vírgula errada, tira todo o contexto da circunstância. Então, Realmente. ele fala até de tradução, você viu aí? Que ele fala de tradução. Quer dizer, a própria tradução, às vezes, pode implicar numa terminologia diferente. A própria tradução. Tradução de Lemaestre. Então, tipo Tudo bem. assim, Francês está 10. é complicado porque nessas traduções, né, às vezes o sentido fica um pouco meio diferente, né, do que ele quer passar, né, pra gente. Pra você ver, quando ele continua, ele fala: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação. Tradução de um protestante de Osterhald. Você entendeu? Você tem que pegar umas aulas comigo para você falar de novo os nomes. É Osterhald, entendeu? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ele voltarei de novo. Quer dizer, é o mesmo termo, só que diversas traduções. É importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente vai falar de tradução, é preciso que a gente deixe na mão desse pessoal científico que estuda sobre isso, né? A gente não pode atribuir, foram 3 versões da mesma coisa, somente a tradução estava diferente. Hoje eu ainda falava com a minha tia sobre isso de manhã. Essa questão da interpretação do que Cristo nos dizia, né?
é bem complexo porque cada um faz uma interpretação, né? E aqui tá da mesma forma, né? As Eu, mesmas palavras interpretadas de e o problema disso aí, da interpretação, é que, às vezes, a gente tem a tendência de interpretar da maneira que mais nos deixa favorecido, Exato. né? Uhum. Então, nem sempre o que nos favorece nesse momento é o que vai nos favorecer a alma, é o que vai nos favorecer a evolução moral. Às vezes, algo que nos favorece nesse momento está nos desfavorecendo de crescer e trabalhar em prol do nosso próprio benefício espiritual, né? Com certeza. Então, eu continuei no O 15, né? princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se supor que Job tenha querido falar de regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso Uhum. é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Ele está Não é dando, nesse momento aí no 15, ele está explicando, né? São diferentes versões, em todas as três versões, ele encontra o princípio da pluralidade, a multiplicidade das existências, em todas as três versões. Quer dizer, independente da versão, a ideia, a essência está ali, né? Que é a de que o espírito retorna à Terra. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode dizer-se material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Já pode continuar aqui a conclusão. Sem o princípio da preexistência da alma e da multiplicidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, não tem como
Inclusive, ele é bem explícito quando ele diz aqui em cima que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Não faz sentido a doutrina cristã sem que haja reencarnação. Se existir uma vida apenas, né, a gente vai cair em muita contradição com relação a um Deus misericordioso, justo e bom. Não vai fazer muito sentido, porque dadas determinadas características, determinadas circunstâncias, há certos espíritos, há certas pessoas que são incompatíveis com a justiça divina, crer que essa será a única vida dessa pessoa, esta foi a única vida dessa pessoa, né? Esta é a única vida dessa pessoa. Então a gente entra nessas contradições, né? E sobretudo com relação à misericórdia desse Deus. A gente pega, por exemplo, vamos usar um exemplo bem grotesco, né? De alguém que lá no início da era cristã, do ano 1 ao ano 40, viveu totalmente fazendo coisas boas, semeando bem, e aí ele desencarna, e aí ele vai, vamos dizer assim, para o céu, no local muito bom, passar a eternidade. Nesse mesmo momento, nós temos alguém que lá no ano 1 reencarna, e no ano 40 desencarna, sendo um completo estorvo, né? Bagunçando todas as leis sociais, né, na violência, no roubo, enfim, em determinados momentos agredindo a própria justiça social e espiritual. E essa pessoa desencarna também no ano 40. Nós já estamos em 2023. Seria justo que esse que fez tudo bonzinho, certinho, por causa de 40 anos que ele fez tudo certinho, ele passa mais de 2.000 anos, né, quieto, parado na eternidade, só coisa boa, e o outro por conta de 40 anos que fez ali alguma coisa ruim, que não conseguiu se adequar àquele movimento. Ele tem que passar por penúrias eternas, tem mais de 2.000 anos, que por causa de 40, né? Então, assim, cai um pouco em equívoco essa religião cristã se não existe essa questão da reencarnação. Entendemos que não tem como ter pena eterna, né? Porque senão o espírito estaria fadado ao mesmo estágio para sempre, o que contraria a evolução. Estamos todos em evolução. Estamos melhores do que fomos ontem e pretendemos amanhã ser melhores do que somos hoje. Mas só conseguimos fazer isso quando nos é dado essa dádiva da reencarnação, a fim de que a gente volte para o plano terreno e tenha novas oportunidades, às vezes de nos reconciliar, de resignar, de regenerar, de reconciliar principalmente conosco, porque muitas das vezes nos perdemos. O caminho terreno é um caminho muito sedutor. Ele nos tira do viés de Deus, o qual somos colocados. Então, às vezes, a gente vem com determinada prova, a gente não consegue, a gente se desvirtua, né? A gente vem com aquela prova, às vezes, da fraternidade, o egoísmo fala mais alto. A gente vem com a prova, às vezes, a alegria e a apatia, a tristeza nos consome. A gente vem com tantas provas para ser resgatado que não conseguimos, às vezes, porque é difícil trabalhar. A gente acostuma, né, às vezes, com essa inércia de deixar para amanhã, segunda-feira, dia primeiro, eu dou um jeito, né, e aí acaba que vai ano que vem, próxima encarnação. Então é um caminho de muita sedução que envolve o espírito em prova aqui na Terra. Todos nós estamos nesse caminho. Então é preciso resgatar a nós mesmos, a nossa essência. Afinal, o que é que eu vim fazer aqui? É deixar de terceirizar, né, a Deus, ao próximo, ao fracasso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu já fracassei. Não vou fazer isso porque o próximo não me ajudou a fazer, então deixa quieto. Ah, Deus não é justo. Então, assim, são tantas as desculpas que a gente nos ocupa para poder justificar a nossa estadia estagnada, que a gente se perde de nós mesmos. Chega um momento que a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente acostumou levar pelo movimento. O movimento de dar desculpa, o movimento de não fazer. Quem tem desculpa não tem mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em fazer mais nada, porque a desculpa é uma carta coringa, ele pode usar a hora que quiser, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que, embora nem todas as crenças são focadas na reencarnação,
para nós, os espíritas, temos essa necessidade e essa responsabilidade de aceitar não somente os direitos que nos dá a reencarnação, mas também os deveres que nela está imputado, né? Eu tô rindo aqui, mas é com respeito. Eu tô rindo assim, tanto que você tá falando bem, Você que está nem precisa rindo aí? comentar mais nada. Entendeu? Não, você pode comentar alguma coisa aí. Você está muito calado aí hoje. O Alan tá ótimo, né, gente? Nem precisa de eu fazer nenhuma reflexão, né? Tô rindo aí, mas é com respeito, tá certo. Eu tô cobrando aqui, mas é com respeito também. Você pode falar aí. Não, hoje eu tô calada. Li muito, Alan, aqui, ó. A leitura hoje foi É, bem, ler- né? é verdade, ler você leu bastante mesmo. Bom, então a gente termina, né? O item 17. Nossa, 17, hein? Tá Né? legal? E já vai entrar mais nessa parte, né, que traz para nossa vivência, né, aqui do que a gente sempre fala do evangelho do dia a dia aqui, né? Acho que vai sair um pouco Sim. e agora fica uma... Na próxima live a gente vê a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo Olha o que a Paulo unicidade. tá Né? chegando agora, não é possível uma coisa dessa. Paulo chegando, nós está saindo, né? Nós trombando na. Ô Paulo, nós está trombando na porta. Você está chegando, nós está saindo. Então é isso, nós termina aqui o 17. Na próxima a gente fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Né? Item 18. A gente já chegou a 7, né? Então a gente vai ter que finalizar a nossa live. A gente tem nossos outros compromissos. E vamos ter que finalizar a live. Você quer falar alguma coisa, mãe? Não, hoje eu estou calada. Hoje ela só tá lendo. É, agradecer. Então é isso, então. Não, pode falar. Aí a hora que você vai falar, eu corto, pode falar. Paulo pode assistir a live que vai ficar gravada, viu? A gente te perdoa. Sônia, obrigada. Obrigada por estar sempre aqui também com a gente. A todos que estão aqui, né? Que assistem um pouquinho, que assistem depois. É isso que move aqui, né? Faz esse movimento aqui. É isso. Que Deus abençoe nossa semana e o nosso restinho de noite. Assim seja, então. Então é isso aí. O Monitel já resumiu para nós aí nosso encerramento. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima semana. Deus quiser, amém. Boa noite. Fica com Boa Deus. noite.